Que bom, amados, que Deus não somente é santo, Ele não somente é bom. Que bom que nós podemos fazer essa declaração. Mas esse Deus, Ele é tão bom para conosco, que Ele compartilha dessa bondade e da sua santidade contigo, comigo, com cada um de nós que pela fé recebemos a Cristo Jesus. Essa santidade de Deus em nós, compartilhada por Deus, através do seu Espírito Santo, é que nos livra do domínio de todo pecado. Deus não somente é santo, Ele não somente é bom, mas Ele compartilha da sua santidade e da sua bondade com cada um de nós. Nós podemos ser santos como nosso Deus é santo, pela sua graça maravilhosa. Amém? Graça e paz a todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe nessa noite, através da exposição da sua palavra. Eu quero compartilhar hoje a palavra de Deus no livro de Tiago. Você pode abrir lá, por gentileza, capítulo 5 do livro de Tiago, a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. O título da mensagem dessa noite é Orando como Elias. Você pode repetir comigo? Orando como Elias. Quantos de vocês desejam ser homens e mulheres que oram como Elias? Pode levantar uma de suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer para vocês que levantaram as suas mãos, que Deus, Ele viu a sua mão levantada, e Ele te tornará um homem como Elias de oração, uma mulher de oração como Elias orou. Amém, amados? Eu creio que esse é o desejo de Deus para cada um de nós que tivemos a oportunidade de vir e ouvir a sua palavra nessa noite. Vamos ao texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém e amém. Vamos orar? Soberano Deus, nosso bondoso Pai, eu me coloco diante do Senhor, juntamente com toda a Tua igreja nessa noite, Pai, para pedir que através da Tua palavra, que estará sendo pregada aos nossos corações, a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas. Senhor Deus, e a minha oração nessa noite é que, assim como o Senhor, ao longo de toda a história dessa igreja, tem usado homens e mulheres para transmitir a Tua santa palavra através desse púlpito,
Assim como o Senhor tem usado homens e mulheres para transmitir a tua palavra ao longo da história da tua igreja e do teu povo, dessa mesma forma que pela tua graça e misericórdia, o Senhor possa usar a minha vida para a edificação da tua igreja através da tua palavra, no poder do teu Espírito Santo e para a glória do teu nome. Esse é o meu desejo, Pai, e a minha oração. E nós oramos juntamente em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, quando o pastor Alex começou o culto nessa noite, ele começou pedindo que os irmãos que se cumprimentaram estivessem orando uns pelos outros. E o pastor Alex até citou meu texto dessa noite, né? Citou Tiago: orai uns pelos outros. É bíblico, amados. Sabe, queridos, momento como esse na vida da igreja, especialmente um momento de culto, é um momento rico, é um momento muito precioso na vida da igreja. E sabe, a minha oração é que esses momentos possam se repetir em todos os nossos cultos, em todas as nossas reuniões, porque isso mostra o quanto nós somos dependentes do Senhor. Isso mostra o grau de importância que a oração tem em nossas vidas. E é um momento até de nós agradecermos a Deus, porque nós, através de uma atitude de oração, orando uns pelos outros, nós estamos abençoando a vida dos irmãos. Olha, amados, que privilégio nós temos. Momento como esse, nós que somos pecadores, somos homens e mulheres falhos, e Deus nos convida para um momento de oração, para orar uns pelos outros, e Deus começa a agir na vida daqueles irmãos, na vida da sua igreja, através da oração. E eu tenho certeza que essa oração que você fez pelo teu irmão, pelo teu amigo, pelo teu familiar, no início desse culto, você ouvirá testemunhos dessa pessoa, do que Deus fez na vida dela a partir daquele momento de oração. Não foi isso que nós ouvimos agora através da palavra de Deus? Que a oração feita por um justo, ela é poderosa e eficaz, ela pode muito em seus efeitos. Quando eu estava me preparando para pregar sobre esse texto, eu me lembrei de uma canção que, quando adolescente, acho que até antes, quando criança, falava muito ao meu coração. E essa canção dizia assim, os mais antigos vão se lembrar: se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Eu acho que eu ouvi alguém cantando: falaremos em línguas. Não, Batista não fala em línguas não, irmãos. Eu sei que tem essa parte nessa canção. Quantos de vocês lembraram dessa canção? Pode levantar uma de suas mãos. Ainda bem que eu não sou o mais velho da igreja, não sou o mais antigo. Pastor pode ter cara de novo, mas não é tão novo assim, viu? E essa música marcou a minha vida. E de tempos em tempos, quando eu abro a palavra de Deus e que vai falar a respeito da oração, essa canção vem à minha mente e ao meu coração. Essa epístola foi escrita por Tiago, e esse Tiago aqui que escreveu essa epístola não é o Tiago apóstolo. Vocês se lembram que o Tiago apóstolo tinha sido exterminado pela ação do rei Herodes. Vocês se lembram disso? Esse Tiago aqui que escreve a epístola de Tiago é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. E eu gosto muito quando o Tiago vai falar a respeito de oração, queridos,
porque Tiago, ele tem autoridade para falar a respeito desse tema. Segundo a tradição, Tiago, que escreveu essa epístola, o irmão do Senhor, que também foi o pastor da igreja de Jerusalém, que era reconhecido entre o corpo apostólico da igreja de Jerusalém, a sua autoridade semelhante à autoridade dos apóstolos. Vocês se lembram do concílio lá de Jerusalém? Quem estava lá, né? Quem sabe como relator daquele concílio, dando as recomendações para que, como os gentios deviam proceder depois da sua conversão. Tiago está lá. Mas Tiago, segundo a tradição da igreja, Tiago era conhecido como joelho de camelo. Joelhos de camelo, por quê? Porque segundo a tradição, segundo os pais da igreja, esse Tiago, líder da maior igreja da época, era um homem comprometido com a oração. Era um homem que orava, e as marcas da oração não somente estavam no seu coração, mas estavam no seu físico. E quando eu ouço a respeito disso, de um homem como Tiago, um homem que tinha os joelhos calejados de tanto orar, eu fico pensando na minha vida e na tua vida de oração, na vida dos líderes, dos pastores desse tempo, desta época. Irmãos, outro dia eu ouvindo um pastor muito renomado, um pastor bíblico, um pastor muito respeitado entre os evangélicos, ele pregando a respeito da oração. E ele começa a sua pregação dizendo que, infelizmente, a oração na vida dos cristãos desta época, na vida da igreja dessa época, ela está na CTI, no CTI ou na UTI. No Rio de Janeiro parece que é CTI, né? Aqui em São Paulo é UTI. Sabe, e ouvindo essa afirmação daquele pastor, isso me fez a fazer uma reflexão profunda, se de fato isto é verdade ou não, e eu fiquei muito preocupado com isso, porque é muito crítico isso. A gente sabe que quando uma pessoa para de orar, ela perde o fervor. Quando uma pessoa para de orar, é uma presa fácil nas mãos do inimigo. Nós sabemos do risco que é parar de orar. Parar de orar é depender simplesmente dos nossos esforços e não de Deus. Parar de orar é depender desta terra e não depender dos céus. Eu fico muito preocupado se isso é uma verdade na vida de oração da igreja evangélica brasileira. Irmãos queridos, para a maioria de nós, quem sabe, povo evangélico brasileiro, quem sabe para a maioria dos cristãos dessa nação, desse país que nós vivemos, infelizmente, a oração talvez não tenha sido levada muito a sério. Infelizmente, para muitos cristãos, a oração talvez não tenha sido prioridade de suas vidas. Infelizmente, aquele local onde deveria estar a oração nas nossas vidas, nós não temos reconhecido a oração naquele lugar principal de nossas vidas. Eu fico muito preocupado com isso, porque talvez a gente não tenha dado a devida importância à oração. Pastor, isso aí é muito sério o que você está falando. Irmãos, vamos ser sinceros com a gente.
Como está a sua vida de oração? Quanto tempo por dia você tem se dedicado à oração? Os teus dias começam com oração? Ou com preocupação? Os teus dias começam diante do Senhor, de joelhos dobrados? Ou os teus dias começam diante desse aparelhinho infernal que a gente tem dentro do bolso, carrega dentro da bolsa, está 24 horas colado com a gente? Eu sei que o celular era uma bênção, mas também ele pode ser uma maldição na nossa vida. Irmãos, vamos ser sinceros com a gente mesmo. Quanto tempo você fica nas redes sociais? Quantas mensagens você leu hoje no teu aparelho de celular? Quantos vídeos você assistiu? Outro dia o pastor Alex, que está aqui, a gente estava conversando a respeito disso, desses vídeos. Irmãos, olha, eu perco a conta de quantos vídeos eu recebo diariamente no meu celular. Eu já perdi até as contas. Eu sei que tem coisas boas que você manda para nós, eu sei disso. A gente estava conversando, fazendo as contas. Esses vídeos de 3, 5, alguns mandam até de 8, 10 minutos. Imagina se você pegar 10 vídeos desses por dia, de 5 minutos, quantos minutos você gastou do teu dia vendo vídeos? Quantos? Vocês são bons matemáticos. 50 minutos. Então, amados, a gente precisa ser sincero com a gente. Será que a gente tem dado esse valor, essa prioridade à oração? Será que nós temos tido vida de oração? Será que a oração ela está como prioridade na nossa vida? Eu citei o exemplo do celular, mas vamos avançar um pouquinho mais. Só para vocês terem uma ideia de que a oração muitas vezes não tem sido prioridade na vida da igreja brasileira, evangélica brasileira. As reuniões menos frequentadas são as reuniões de oração. Eu não estou falando bobagem aqui não, irmãos. Qual foi a última vez que você participou de uma reunião de oração que esta igreja promove? Irmãos, e como nós temos reunião de oração neste local? Homens oram, mulheres oram, jovens oram. Agora temos, na primeira sexta-feira de todo mês, a gente tem a nossa mini vigília, das 20 às 23 horas, a gente está aqui orando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a última vigília que nós tivemos aqui esse mês, amados, foi uma bênção na nossa vida. 3 horas orando, 3 horas clamando, 3 horas falando com Deus, porque nós queremos dizer para Deus: Deus, o Senhor é prioridade nas nossas vidas, a oração é prioridade na vida dessa igreja. Irmãos, às vezes a gente dá maior importância a outras reuniões e menos a oração. Quantas vezes nós temos muito mais projetos, mas a gente não tem oração antes desses projetos, durante esses projetos e depois desses projetos.
como eu fiquei feliz nessa noite de ver uma igreja começando o seu culto a Deus, orando e dizendo para Deus: Deus, oração é prioridade na minha vida. Meu irmão, minha irmã, como anda a tua vida de oração? Oração tem sido prioridade na tua vida? Você tem orado sem cessar, como ensina a palavra de Deus? Como que pode isso, pastor? Orar sem cessar. Eu não durmo mais, eu não como mais, eu não faço mais nada. Você já experimentou orar todo o tempo? Olha, eu tenho experimentado isso. Sabe, a gente ora quando a gente acorda, a gente ora quando a gente toma café, a gente ora quando a gente recebe uma notícia de um irmão. Eu estava me preparando para vir para a igreja, um irmão me ligou, ele sofreu um acidente, e ele me ligou, ele já está em casa, isso já faz umas 3 semanas, e ele ligou em lágrimas, porque ele estava sentindo dor, e ele pediu: pastor, se lembra de orar por mim? Eu falei: vamos orar agora, meu irmão. É todo tempo, amados, todo tempo. Existem necessidades na nossa vida, existem motivos para a gente orar, para a gente clamar, para a gente interceder uns pelos outros. Enquanto você ouve uma notícia, você está acompanhando um jornal, na televisão você ouve aquela notícia a respeito da Síria, a respeito desse bombardeio que os Estados Unidos fizeram ali na Síria, junto com outras nações. Naquele momento onde você está ouvindo aquela notícia, você está orando, você está dizendo: Senhor, tenha misericórdia dessa nação. Senhor, coloca as tuas mãos sobre a vida dessas pessoas que têm sido alvo da malignidade do coração desses homens gananciosos. Como não, queridos? Como não podemos orar todo o tempo? Como não podemos orar sem cessar? Oração tem sido prioridade na tua vida. Oração tem assumido o lugar de maior importância na tua vida. Sabe o que é interessante, amados? A nossa vigília, eu citei aquele texto de Isaías, quando Isaías diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus disse essa verdade na sua palavra lá no Antigo Testamento. E sabe o que é interessante? É que Jesus, ele resgata, Jesus ele traz de volta esse conceito a respeito da casa de Deus, a respeito desse ajuntamento no Novo Testamento. Ele ratifica essa verdade, dizendo ali, quando ele entra no templo, e ele expulsa dali aqueles mercadejadores da fé, e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, está escrito. É o Deus Pai dizendo a respeito da sua casa, e é o Deus Filho falando a respeito da sua casa a mesma coisa. Queridos irmãos, os discípulos fizeram o pedido mais nobre, mais importante de suas vidas a respeito da oração. Quando lá no Evangelho de Lucas, eles chegam para Jesus, um dos discípulos representando ali o corpo apostólico, o corpo de discípulos, e ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Os discípulos entenderam que esse deveria ser o pedido mais nobre de suas vidas, que a oração deveria ocupar o lugar de maior importância nas suas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo, no seu ministério aqui nessa terra, Jesus foi um homem de oração. Ele mesmo sendo Deus, ele dependia do Pai. Constantemente, diariamente, Jesus orava e orava. Irmãos, quando nós entramos no mérito, na questão igreja,
Quando nós abrimos a Bíblia, ali no livro de Atos, comecinho do livro de Atos, a gente vê ali a igreja, que nós chamamos igreja primitiva, nascendo em oração. Nós vemos não somente uma igreja nascendo em oração, mas uma igreja crescendo em oração, uma igreja sendo transformada através da vida de oração, e uma igreja enfrentando os demônios, enfrentando as trevas, através de oração. Queridos irmãos, os apóstolos, eles priorizaram tanto a oração, que quando nós lemos ali no início do livro de Atos, toda a liderança apostólica permanecia ali no cenáculo, juntamente com os demais irmãos, com Maria, com os irmãos do Senhor Jesus, inclusive esse Tiago que escreve aqui, e eles estavam ali orando, eles perseveravam na oração, está escrito na palavra de Deus. Os apóstolos, eles davam tanto valor, tanta importância à oração, que naquele momento onde houve a necessidade de se criar o corpo diaconal da igreja, para servir as mesas, servir o social, os apóstolos, eles disseram: mas nós nos dedicaremos à oração e à pregação da palavra. Os apóstolos, eles reconheceram que sem uma vida de oração, eles jamais teriam poder ao pregar a palavra de Deus, anunciar esse evangelho grandioso. É interessante que uma determinada ocasião, eu encontrei um pastor e ele chegou a fazer a seguinte afirmação: eu gosto de pregação, mas eu não gosto de oração. Eu falei, já está tudo contrário, né? Porque os apóstolos, eles falaram que eles iam se dedicar primeiro à oração e à pregação da palavra. Então a oração, irmãos, ela deve ser prioridade em nossas vidas. Ela deve ser prioridade na vida do povo de Deus. Porque a oração é prioridade no coração do nosso Deus, para a vida do seu povo. Hoje pela manhã nós ouvimos uma pregação que falava a respeito disso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Pastor Emanuel citou outro texto de Jeremias: buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Quando nós olhamos ainda lá no Antigo Testamento, nós vemos um Deus dizendo assim: olha, eu busquei algum homem que se colocasse diante de mim na brecha. Um grande pregador inglês radicado nos Estados Unidos, ele já é falecido, mas ele dizia o seguinte: talvez um dos maiores lamentos que a igreja terá quando ela chegar na glória, um dos maiores lamentos da igreja talvez será não ter se dedicado à oração. Irmãos, eu fico pensando quantas situações poderiam ser mudadas se nós orássemos. Quem sabe quantas tragédias seriam evitadas se nós orássemos mais. Eu quero ir ao texto com vocês. E a grande questão, amados, é: como eu devo orar, pastor? Eu já entendi a necessidade da oração. O pastor já falou a respeito da prioridade da oração em nossas vidas. O
pastor já falou que Jesus, ele priorizou a oração, os apóstolos priorizaram a oração, a primeira igreja priorizou a oração, os grandes homens de Deus na história do cristianismo sempre priorizaram a oração. Mas a grande questão é, como é que eu devo orar? Eu quero orar como Elias orou, porque Tiago, ele está falando nesse texto a respeito de oração. E sabe o que é interessante? É que Tiago, ele pega um exemplo da Bíblia que acaba desmanchando com a gente, não é verdade? Olha quem Tiago foi resgatar lá no Antigo Testamento: Elias, pastor. Elias foi um homem que orou e desceu fogo do céu. Lembra da canção que eu acabei de cantar com vocês, com alguns de vocês? Elias foi um homem que orou, e não somente desceu fogo do céu, amados, mas Elias orou, sabe, e os céus retiveram as chuvas. E o texto sagrado diz que Elias, ele orou, e a chuva voltou a cair sobre a terra. Olha que interessante, é um homem que através da oração, ele move o sobrenatural de Deus. E aí, parece que Tiago, não sei por que razão, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. É como se Tiago quisesse dizer assim para nós, gente, para nós, meus irmãos. Sabe, assim como Elias foi usado por Deus, assim como Elias orou, cada um de vocês, Deus pode usar a vida de vocês. Deus pode mover os céus através da oração de vocês, da vida de oração de cada um de vocês, apesar de vocês. Vocês podem ser os Elias de Deus nessa noite. Mas, irmãos, nós precisamos aprender nessa noite, e aqui eu quero ir para as lições que esse texto nos ensina. Como Elias orou. É dessa forma que nós devemos orar. Então nós vamos ao texto. O texto sagrado diz assim, deixa eu voltar aqui ao texto. Tiago vai falar: se existe alguém doente, chame os presbíteros e orem, para que estes sejam curados. Tiago vai falar que a oração da fé curará o doente, o Senhor levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Eu gostaria que você ficasse com esse verso, verso 16, a última parte desse verso. A oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Pastor, como nós devemos orar? Como a igreja deve orar? Em primeiro lugar, amados, Elias orou com santidade de vida. A igreja deve orar com santidade de vida. Não é à toa, queridos, não é à toa que Tiago, ele vai falar nesse texto a respeito de pecados. E é interessante porque quando nós vemos a tradição, e eles, muitas doenças, as quais as pessoas passavam, era por conta do pecado em suas vidas. E Tiago, ele vai falar aqui, e um texto, um versículo, ele não está descolado do outro. Quando Tiago diz: olha, confesse os seus pecados uns aos outros, para serem curados.
Tiago está falando e querendo dizer ao nosso coração, e logo em seguida ele vai dizer: a oração feita por um justo é poderosa e eficaz, ela pode ir muito em seus efeitos. É como se Tiago quisesse dizer: olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falei sobre confissão de pecados, perdão de pecados. Eu falei que a oração feita por um justo é poderosa e eficaz, e agora eu vou dar um exemplo para vocês. E o exemplo é Elias. Elias era um homem que tinha uma vida santa com Deus. Elias era um homem que vivia em retidão com Deus, em intimidade com Deus. Irmãos, quantas vezes nós queremos e desejamos ver as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e parece que nada acontece em nossas vidas. Quantas vezes a gente até justifica as não respostas de Deus com relação aos nossos pedidos, a uma intervenção do diabo. Ó, pastor, eu já ouvi tanto isso, mas tanto isso. O diabo está impedindo as minhas orações de chegar até Deus. E até cita o texto de Daniel, né? Quando Daniel orou, e as orações de Daniel estavam sendo impedidas pelo maligno. Sabe, irmãos, eu creio de todo o meu coração que um dos maiores responsáveis pelo não recebimento das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, quem sabe seja nós mesmos, quem sabe seja eu, quem sabe seja você. Sabe, a palavra de Deus lá no Antigo Testamento diz assim, que eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça, não vos livre, não vos salve. Como é que nós devemos orar? Nós devemos orar com uma vida santa diante de Deus. Irmãos, Pedro, quando está escrevendo a sua epístola, ele diz: olha, os homens ergam mãos santas diante de Deus e vivam uma vida em retidão diante de Deus. Honrem os seus lares, honrem as suas mulheres, para que as suas orações não sejam impedidas. Como é que eu devo orar, pastor? Primeira coisa, irmãos, nós precisamos avaliar a nossa vida. Sabe, não é o diabo muitas vezes que está impedindo as nossas orações, mas é o diabo do orgulho em nós, da inveja em nós, da cobiça em nós, da sensualidade em nós, dos pensamentos mal em nós, e até daquelas coisas boas que nós sabemos que devemos fazer e não fazemos, e isso a palavra de Deus diz que é pecado. Sabia disso? A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Sabe, amados, é por isso que o salmista diz assim: olha, sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me por caminhos retos. Amados irmãos, como Deus deseja nos abençoar, como Deus deseja abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar o teu trabalho. Mas quem sabe você está convivendo com pecados na tua vida e Deus quer arrancar esses pecados. Pastor Emanuel nessa manhã pregou falando a respeito de santidade, falando que nós devemos santificar a nossa casa.
E elementos que, quem sabe, a gente convive dentro da nossa própria casa, no nosso dia a dia, isso tem sido pecado diante de Deus. Mas é estranho, né, amados, um tempo como esse, a gente falar a respeito de santificação, de santidade de vida, e a palavra de Deus diz assim: olha, segui a paz e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E eu creio de todo o meu coração que quando o autor bíblico está falando a respeito disso, ele não somente está falando de um aspecto escatológico, de nós vermos o Senhor, mas eu creio de todo o meu coração que o autor bíblico, ele está dizendo que muitas vezes nós não vemos o Senhor, nós não desfrutamos da presença do Senhor, nós não desfrutamos das bênçãos do Senhor por causa do pecado. Como eu devo orar? Com santidade de vida, amados, com santidade de vidas. Sabe, eu poderia citar tantos exemplos, mas tantos exemplos. Eu queria citar somente aquele exemplo lá de Acã, que vocês conhecem tanto essa história de Acã. Acã que conviveu com o pecado, sabe, naquela batalha que houve, ele foi lá e ele cobiçou aqueles bens preciosos do exército inimigo. E ele levou para dentro da sua tenda e ele enterrou, cavou, ele enterrou. E sabe o que é interessante? Logo a seguir desse episódio, e que ninguém sabia o que tinha acontecido, estava tudo muito tranquilo, mas de repente o povo de Israel, ele sai para a batalha. E sabe o que é interessante? O exército inimigo era muito pequeno, era muito fraco o exército inimigo. E o exército do povo de Deus, um grande exército orgulhoso do Senhor. Mas é interessante que eles saem para a batalha e eles perdem aquela batalha e eles não acreditam que perderam aquela batalha. E aí, Josué começa a orar e Deus fala e Deus revela que existe pecado em Israel. E pela presença do pecado, o Senhor não trouxe livramento ao seu povo. Amados irmãos, quem sabe existam pecados, sabe, lá no meu trabalho, lá dentro da minha casa, nos meus relacionamentos, e lá no mais profundo do meu coração. E mesmo assim eu continuo orando, e eu não vejo o agir de Deus sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre o meu trabalho, sobre a vida dos meus filhos. A nossa postura, ela pode impedir que Deus chegue até nós, que Deus derrame das suas bênçãos sobre nós. Como nós devemos orar? Santidade de vida, amados. Nós acabamos de cantar a última canção dessa noite, cantando a santidade de Deus, a bondade de Deus. E Deus convida não somente a cantarmos a sua bondade e a sua santidade, mas Deus nos convida e nos convoca a termos uma vida santa, uma vida limpa, uma vida pura diante dele. Sabe, esse mesmo Josué, antes de atravessar o Jordão com o povo de Israel para tomar posse da terra prometida, Deus fala, e Josué fala ao povo, e ele diz assim: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vosso Deus fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, quem sabe Deus não feito maravilhas, Ele não tem feito na tua vida, na minha vida, porque infelizmente eu convivo com o pecado. Sabe, quando Tiago diz aqui, a oração feita por um justo, ela é poderosa e eficaz. Tiago não está dizendo que o justo não é aquele que peca. Tiago está dizendo que justo
É aquele que sabe que tem pecado e ele confessa o seu pecado. Olha, confessai os vossos pecados uns aos outros. Irmãos, não entendam de maneira errada esse texto. Esse texto não está dizendo para você sair por aí, quem sabe numa reunião pública como essa, dizendo: olha, eu adulterei, eu roubei, eu fraudei a previdência, ou sabe, eu falei mal daquele irmão, daquela irmã. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que aquela pessoa que você ofendeu, que aquela pessoa que você feriu, aquela pessoa que você pecou contra ela, você tem que ir até ela e confessar o teu pecado, e se libertar desse pecado, e rasgar essa barreira que ainda existe entre nós e Deus. Essa barreira que impede que as orações sejam respondidas e que Deus nos abençoe. Mas em segundo lugar, pastor, como é que eu devo orar? Como é que Elias orou? Elias era um homem justo, Elias era um homem santo, Elias era um homem temente a Deus. Mas o texto diz que a oração feita com fé, ela curará o doente, e o Senhor o levantará. Irmãos, a gente encontra tantos versículos na Bíblia falando a respeito de fé. Jesus falando, chega para um homem que pede: Senhor, cura o meu filho, ali no sopé do monte. Os discípulos estão discutindo entre si qual é o maior no reino dos céus, qual é o maior no reino de Deus, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. E Jesus está lá no Monte da Transfiguração, e ali tem um rapaz endemoniado, sofrendo, subjugado. E o pai daquele rapaz, quando Jesus desce, e ele corre para Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia do meu filho, eu já pedi para os discípulos, mas eles não puderam fazer nada pelo meu filho. E sabe o que é interessante? Jesus fala: você crê? Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. Eu creio. Como é que nós devemos orar, irmãos? É com fé. Olha, não ore simplesmente porque alguém pediu uma oração, porque alguém te deu um motivo de oração. Mas ore com fé, crendo que Deus pode mudar aquela história daquela pessoa. Sabe, não importa a dimensão do problema, não importa o tamanho da enfermidade, a agressividade do câncer. Ore com fé: Senhor, essa pessoa precisa de cura, e eu creio que o Senhor pode curar. Fé. E se você não tem fé, ore pedindo a Deus: Senhor, coloque fé no meu coração. Sabe, amados, a palavra de Deus diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, você tem orado com fé? Pastor, eu tenho orado. Tem esse caso dentro da minha família. Sabe, hoje eu recebi um testemunho bonito, irmãos, de uma pessoa que me procurou dizendo que o filho foi internado numa clínica com dependência. Sabe, e aquela mãe dizendo assim: olha, pastor, eu creio que Jesus pode libertar. Eu creio que não é a clínica que vai libertá-lo, mas é Cristo que vai libertá-lo, é Cristo que vai limpá-lo. Eu creio. Irmãos, nós precisamos chegar na presença de Deus independente das circunstâncias, já que nós estamos com as mãos limpas, com o coração limpo diante do Senhor, e dizer para o Senhor: Senhor, diante dessa causa, Senhor, diante dessa luta, Senhor, diante do desemprego, Senhor, diante desse problema no meu casamento, Senhor, diante dessa tribulação na minha vida, eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Como é que nós devemos orar? Orar com fé. Irmãos, pensa aí. Você orar para Deus fechar os céus,
É muita fé no coração desse homem. Mas vocês sabem por que Elias era um homem de fé? Porque Elias tinha intimidade com Deus. Sabe, irmãos, e muitas vezes a gente quer ser homens e mulheres cheios de fé. Sabe, mas nós não nos damos o trabalho de estudar a palavra, de beber da palavra, de estar em comunhão com Deus através da palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É tempo com Deus. Era um homem que orava, era um homem que buscava, por isso era um homem cheio de fé no coração. Era um homem que sabia quem Deus era e que era poderoso para fazer o impossível acontecer, e fez. Você crê nisso? Quem sabe você esteja aqui nessa noite com uma causa impossível na tua vida, com uma situação que homem nenhum pode reverter, mas creia de todo o teu coração que Deus pode mudar, Deus pode reverter. Irmãos, como nós precisamos de fé, mas nós precisamos estar diante de Deus para recebermos essa fé. Sabe, essa fé que move o impossível. Como nós devemos orar. Nós devemos orar com fé. Sabe, a Bíblia fala a respeito daquela mulher que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. O texto sagrado diz que aquela mulher sofria 12 anos. Ela tinha gastado tudo que ela tinha, todos os seus recursos financeiros com os médicos, e não surtiu efeito nenhum. E naquele episódio onde Jesus ia passando, uma multidão, umas pessoas gritando, a multidão na frente, aquela mulher, ela afirmou no seu coração: se ao menos eu puder tocar nas suas vestes, eu serei curada. E aquela mulher toca, e imediatamente o texto bíblico diz que aquela mulher foi curada. E sabe, quando Jesus se volta para aquela multidão e pergunta: quem me tocou? E aí os seus discípulos dizem assim para Jesus: mestre, que pergunta boba é essa? Todo mundo te toca nesse lugar. Todo mundo te toca. Aí Jesus chega para os seus discípulos: mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Meu irmão, minha irmã, quem sabe está faltando fé na tua vida. Está faltando fé no teu coração. Quem sabe nós temos orado a Deus de uma maneira simplesmente religiosa. Sabe, a questão do hábito de orar. E simplesmente orar, e as nossas orações muitas vezes têm sido orações repetitivas, sem fé. Pastor John MacArthur, ele escreveu um editorial, e o título do seu editorial era o seguinte: o diabo rouba a fé no café da manhã. O diabo rouba a fé no café da manhã. E sabe que ele está certo? Porque quantos de nós, amados, passamos o nosso dia inteiro simplesmente com a oração: Senhor meu Deus, eu te agradeço por esse dia e por esse pão, em nome de Jesus, amém. Irmão, sabe como a fé está tão atrelada à oração? Você se lembra de Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8? E o versículo 8 especialmente, Jesus termina aquela parábola dizendo assim: olha, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. E como é que Jesus começa aquela parábola? Você se lembra? Versículo 1 diz assim, que o Senhor começou a contar uma parábola sobre o dever
de orar sempre, sem nunca desanimar. Quem sabe você está sem fé, sem esperança, porque a tua vida de oração ela é pobre. Ore mais, esteja mais diante do Senhor e Ele vai encher o teu coração de fé, e você não vai ver causas impossíveis diante de você. Irmãos, quantas vezes, quantas experiências nós pastores fomos contar neste púlpito, de milagres e maravilhas que Deus tem feito através de nós, apesar de nós, coisas impossíveis de acontecer. Quando as pessoas, a gente chega numa UTI e a pessoa está lá em coma, não se mexe, e a gente chega com essa palavra, pede licença e fala: olha, eu vim orar por ele. Sabe qual a primeira coisa que os enfermeiros falam? Ele não vai te ouvir, ele não vai te escutar, ele está em coma. E eu falo, todas as vezes, ele vai me ouvir, ele vai me escutar, porque eu creio que Deus é poderoso para romper todas as barreiras e todos os obstáculos. Sabe, irmãos, eu tenho certeza de todo o meu coração, não somente eu, quando os pastores chegarem na eternidade, e quem sabe pessoas que não eram cristãs, que nós levamos a palavra, e essas pessoas elas estavam naquela ocasião inconscientes, e Deus trouxe aquele momento de consciência na vida daquelas pessoas, e elas ouviram a palavra. Quantas pessoas que nós pregamos, prestes a morrer, e pessoas que ouviram a palavra, e nós fizemos apelos para essas pessoas, e essas pessoas balançavam as suas cabeças, confirmando a sua decisão ao lado de Cristo Jesus. Por quê? Porque houve fé naquele momento, houve fé naquele instante. Pastor, como nós devemos orar? Segundo lugar, ore com fé. Pastor, como eu devo orar como Elias? Terceiro lugar, amados, olha só o que diz o versículo 17. Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Como é que Elias orou? Como Elias orou? Você sabe o que é orar fervorosamente? Você sabe o que é orar fervorosamente? Será que orar fervorosamente é orar em voz bem alta? Será que orar fervorosamente é orar gritando? Será que orar fervorosamente é orar pulando? É orar com êxtase? É orar falando em línguas? Será que orar fervorosamente é isso? A W. Pink, ele diz assim, olha, atualmente em meio à cristandade, oração fervorosa é muitas vezes tristemente confundida com gritarias, falas ininteligíveis, participação em campanhas e correntes, determinação de bênçãos e vitórias, superstições e arrogantes e ignorantes solicitações de promessas que nunca foram prometidas pelo Senhor nas Escrituras Sagradas, e por um conteúdo e intenções humanistas e egocêntricas. Isso tudo é antes uma abominação. Deus livre o seu povo de tais absurdos. Então, oração fervorosa não é isso. Mas o que é oração fervorosa? É oração onde há vida, amados. E se você me pedir um conceito a respeito
de oração fervorosa, eu diria que oração fervorosa é você não orar mecanicamente, mas é você colocar a vida naquela oração, é você colocar o coração naquela oração. Isso é oração fervorosa. Oração fervorosa, eu dizia que é você orar com o coração de Deus. É quando você receber aquele post no teu celular dizendo a respeito de um novo bombardeio lá na Síria. É você orar não descolado do coração de Deus, mas você colocar o coração de Deus no teu coração e orar como Deus estivesse orando por aquele povo. Isso é oração fervorosa. É você orar quando aquela pessoa te apresenta aquela angústia, aquela dor, como você tivesse com aquela dor dentro de você, ali a vida, ali a oração. E como nós precisamos de oração fervorosa. A Bíblia fala a respeito de uma oração fervorosa sem grito. Vocês se lembram lá no Antigo Testamento? Lembra ou não se lembra? Samuel foi o motivo da oração. Quem orou? Ana. A oração de Ana foi fervorosa ou não foi? Ana gritou? Ana pulou? Mas sabe, aquela mulher orou com a sua alma. Ela rasgou a sua alma diante de Deus. Irmãos, será que nós temos orado com fervor pela salvação dos nossos familiares? Sabe, será que nós temos contemplado o inferno e visto assim quanto sofrimento aguardam aqueles que não conhecem Jesus Cristo, e com fervor nós temos orado: Senhor, salva a minha família, Senhor, salva a minha esposa, Senhor, salva os meus filhos, Senhor, salva os meus vizinhos. É quando você coloca o teu coração naquele motivo de oração, irmãos. Isso é oração fervorosa. Por mais que você ore baixo, por mais que você só mexa os seus lábios, por mais que você não tenha palavras. Eu costumo dizer que a oração de Ana foi tão fervorosa, mas tão fervorosa, que ela orou mais alto com o coração do que com a sua própria voz. A Bíblia fala que a igreja, ela orava fervorosamente pela libertação de Pedro. E o Senhor agiu de uma maneira poderosa. Elias, amados, orou com fervor. Pastor, como é que nós devemos orar? Em último lugar, nós devemos orar como Elias orou. Você sabe o que é interessante? No versículo 18, que eu entendo que o texto, o parágrafo que fala sobre a oração acaba aí. Diz assim que depois que Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, o texto diz que Elias orou outra vez. E diz que os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Elias orou outra vez. E aí eu volto a falar sobre aquilo que eu falei no meio do sermão. Nós devemos orar não somente com santidade de vida. Nós devemos orar não somente com fé. Nós devemos orar não somente com fervor, mas nós devemos orar com perseverança. Irmãos, Elias viu o milagre de Deus e Elias não parou de orar. Elias continuou orando e orando. Quantas vezes nós paramos de orar? O Senhor já atendeu a minha causa. O Senhor já atendeu o meu clamor. E nós encerramos por aí. O nosso chamado é perseverar em oração. Persevere em oração. Olha, não negligencie
Não pare de orar. Sabe, eu fico realmente muito preocupado com a parábola que Jesus conta, dizendo: quando o Filho do Homem porventura voltar, encontrará fé na terra. Irmãos, nós precisamos orar mais do que nunca, e os motivos são tantos, tantos motivos que nós temos. Como nós devemos orar, pastor? Orar como Elias. Oração perseverante. Não pare de orar. Não pare de orar. Sabe, amados, finalizando, agora que nós aprendemos como nós devemos orar, o que nós devemos fazer? Orar. Nós precisamos colocar isso em prática. E eu quero bem rapidamente dizer, toda terça-feira, os homens estão orando aqui em nossa igreja. 20 horas da noite, os homens estão orando. As mulheres estão orando às 8 horas da manhã. As mulheres estão orando no meio da tarde. As mulheres estão orando também às 20 horas na mesma terça-feira. A gente tem orado nesse lugar, amados. E são tantos motivos de oração. São tantos motivos. Orando pelos perdidos. Nós temos aqui na igreja 72 motivos de oração pelo Brasil. Como nós precisamos de orar, orar, orar e orar. Irmãos, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, nós precisamos retomar a nossa vida de oração. Nós não podemos simplesmente nos conformar com aquilo que temos vivido de oração. É tempo de orar. É tempo de clamar. Orar sem cessar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E de acordo com a palavra de Deus, deve ser prioridade na minha vida e na tua vida. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Tua palavra que nos ensina e nos ensinou nessa noite como nós devemos orar. Senhor Deus, obrigado por nos advertir, Pai, que os nossos pecados, eles continuam fazendo separação entre nós e o Senhor. E nós não queremos conviver com os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nos constranja, Pai, pelo poder do Teu Espírito, e nos ajude a abandonar todo e qualquer tipo de pecado em nossas vidas. Nos ajude a orar com uma vida santa, com uma vida pura, para que o Senhor nos abençoe. Nos ajude a orar, Senhor, com o nosso coração cheio de fé. Coloca fé, ó Deus, no coração do Teu povo. Nos ajude a orar, Pai, com o Teu coração, com fervor. E que não paremos de orar, Pai, mas que prossigamos orando, orando, orando. Porque nós desejamos comunhão contigo. E desejamos ser canais de bênçãos na vida das pessoas. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo de oração. E que a partir de então, ó Deus, nós possamos cuidar da nossa vida de oração. Eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja. O Senhor abençoe o teu povo através dessa palavra. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora e abundante de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que as mais ternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a sua igreja, todo o seu povo, aqui e espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Amados, Deus abençoe a todos. Nós aguardamos todos os visitantes ali na nossa recepção aos visitantes. Que Deus te abençoe e que você esteja conosco sempre
em oração.